10h11, vamos falar sobre saúde, sobre educação, sobre pesquisa. A primeira vacina brasileira contra a Covid-19, a Spintec, desenvolvida lá na nossa valorosa UFMG, é segura e induz uma resposta imunológica nos vacinados. Estes foram os resultados indicados na fase 1 de testes do imunizante. Testes clínicos que começaram no fim do ano passado. À época, obviamente, né, a gente trouxe tudo isso aqui para você. Foi um avanço incrível, né? À época, e ainda é, na verdade, né? Porque a gente vai ter que continuar tomando essa vacina aí em uma base anual e agora com a possibilidade, em um futuro próximo e, portanto, de usar um imunizante desenvolvido, pensem só que incrível, aqui na nossa UFMG. Sobre este assunto, a gente conversa aqui agora com o professor e diretor clínico do CT Vacinas da Federal, o Elton Santiago. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Professor, imagino que os resultados, não só dentro do esperado, como para a pesquisa, é importantíssimo, né, ter chegado a esses resultados nem que iniciais, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E, portanto, se foi realmente tudo dentro do que os senhores esperavam dentro desse longo processo aí, né, de testagem mesmo aí da eficácia, enfim, dos imunizantes. É um resultado extremamente importante para a ciência brasileira, né? A gente pode começar falando isso, porque a primeira vacina brasileira a ter o first in human, que é a primeira injeção dela no braço de uma pessoa, né, no humano, sendo feita totalmente no Brasil. Então, é uma vacina que partiu desde a concepção até os testes clínicos no Brasil. Até os testes clínicos, né, tudo feito no Brasil por cientistas brasileiros e com envolvimento aí bastante importante da UFMG, da Fiocruz Minas, né, e da Fiocruz em geral. Então, participaram outras unidades da Fiocruz no Brasil e algumas outras universidades também. É um grupo de cientistas bem grande que trabalhou pesado para chegar nesse ponto. Então, chegar nesse ponto foi um imenso aprendizado para a ciência brasileira. A gente descobriu os gargalos que se tem para a pesquisa clínica, né, no país, para esse desenvolvimento clínico, e a Spintec está ajudando, né, a resolver vários desses gargalos. Houve uma grande vontade política, então a gente recebeu um investimento massivo, primeiro da Prefeitura de Belo Horizonte, depois da Câmara, da Câmara Estadual, né, da Assembleia, aliás, Estadual. A gente teve investimento do governo de Minas e do governo federal. Então, assim, houve vontade política e houve, né, condições para a gente fazer esse projeto. E a gente chegar com os primeiros resultados da fase clínica é muito satisfatório, né, especialmente porque a vacina se mostrou tão segura quanto, né, ou até mais segura que o comparador ativo. Nós utilizamos a vacina da AstraZeneca para comparar o efeito da Spintec, e ela se mostrou imunogênica, ela induz uma resposta imunológica, né? Agora, os dados de imunogenicidade, né, que obtivemos, eles vão precisar ser confirmados no fase 2, e a gente em breve deve começar essa fase dos estudos também. Professor, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: qual que é a previsão da conclusão de todo o processo, fase 2, fase 3, e aí uma pergunta de leigo também. Quando terminar esse processo, não corre o risco dessa vacina já ficar desatualizada em razão das mutações do vírus, enfim, de todas as questões, ou é uma base que está se desenvolvendo e que ela pode ser atualizada também? Olha, a vacina pode ser atualizada também. Essa pergunta é ótima, Murilo, obrigado por ela. Nós tivemos uma reunião com a Anvisa há 2 semanas atrás e conversamos inclusive sobre essa possibilidade de atualização da vacina. Entretanto, né, nós internamente no CT Vacinas, né, o comitê gestor, a gente chegou à conclusão de que a vacina não necessita de atualização nesse momento, porque primeiro a base da vacina
né, é principalmente a proteína nucleocapsídeo do vírus. Então, nós estamos utilizando uma base, né, uma plataforma que a maioria das outras vacinas já aprovadas e em desenvolvimento não pensou, não investiu. Todas as outras vacinas, né, a maioria delas, utiliza a proteína S, que é a proteína spike, ou a região da proteína S que se liga diretamente no receptor da célula humana. E essa é a proteína, é a região que mais apresenta modificações na evolução do vírus, né? Se você pega os vírus mais recentes, eles têm mais de 40 mutações nessa região quando comparado com a linhagem ancestral. Já na proteína N, praticamente você não tem alterações. A proteína N é muito conservada, né? O nucleocapsídeo, que é a base da nossa vacina. Então, um outro aspecto é que a nossa vacina utiliza um pequeno pedaço da proteína S, né? Que é realmente a região chamada de RBD, a região que se liga na célula humana. E apesar dessa região ter sofrido mutações, ela ainda continua válida para a nossa intenção, que é o reconhecimento do linfócito B para colocar essa proteína para dentro. Então, por reatividade cruzada, né, ela continua sendo útil e continua induzindo anticorpos neutralizantes, mesmo para outras cepas, né, outras variantes diferentes. Mas o principal mecanismo da Spintec é ativar a imunidade celular, né? Então, no combate ao vírus, nós temos dois mecanismos ativos para você combater a infecção. Um são os anticorpos neutralizantes, que todas as outras vacinas já licenciadas utilizam essa plataforma, induzir anticorpos neutralizantes para evitar a infecção. Entretanto, quando o vírus muda e os anticorpos neutralizantes perdem a sua capacidade de se ligar no vírus, ocorre a infecção. A infecção, então, não evolui para uma infecção grave em pessoas vacinadas ou já expostas, porque você tem um outro componente do sistema imunológico que combate ela nessa fase, que é a imunidade celular. A Spintec, ela privilegia a imunidade celular, é uma vacina cujo principal mecanismo de proteção dela é baseado nessa imunidade celular. E a imunidade celular é muito conservada ao longo de várias variantes virais, né? Então, enquanto a imunidade baseada em anticorpos, né, perde muito do seu efeito com o surgimento de novas variantes, e as pessoas então começam a ser reinfectadas, a imunidade celular não. A imunidade celular ela se mantém firme, né, e muda pouco. Então, se você conseguir induzir uma boa imunidade celular na perda da imunidade de anticorpos, né, e permitindo-se uma infecção, essa infecção será leve, porque você já está com o sistema imunológico preparado para quando a imunidade baseada em anticorpos falhar. Uhum, estamos conversando, pois então, não, professor? Sim, então a gente acredita que a Spintec ela vai servir para todas as variantes e vai agir exatamente na falha da imunidade baseada em anticorpos. Uhum. Professor Elton Santiago, professor e diretor clínico, né, do CT Vacinas da UFMG. Professor, para a gente já caminhar aqui para o fim do nosso bate-papo, da nossa entrevista, não é fácil conseguir voluntários, né, para participarem dos testes. Lembro-me que em fevereiro a gente estava aqui anunciando, né, as pessoas aí de 16 a 54 anos para participarem da primeira fase. A segunda fase vai abranger o quê? As pessoas acima, né, dos 54 anos, os idosos, os voluntários já estão convocados? Como é que tá? Não, realmente você está certa. Especialmente na primeira fase, a gente teve uma dificuldade de recrutamento porque a gente tinha algumas regras muito estritas, né, para recrutar esses participantes, porque era a primeira vez que a vacina seria usada em humanos. Agora que a gente já tem experiência, já sabe que ela é segura, a gente pode flexibilizar um pouco as regras. Então, eu acredito que vai ser mais fácil.
mas mesmo assim a gente teve uma resposta sensacional da população de Belo Horizonte. A gente abriu um site de inscrição, tivemos mais de 1.750 inscritos, dos quais 38 foram vacinados, né? Então, assim que a gente abrir novamente a inscrição para a fase 2, a gente vai fazer anúncios na mídia para que as pessoas possam se voluntariar e contribuir com o desenvolvimento da Spintec. Eu só ainda, terminando de responder a pergunta do Murilo, indo tudo bem com o fase 2, que deve começar em breve, e o fase 3, que deve começar até o início do ano que vem, a gente acha que 2025 já seja um ano que a gente possa pedir o licenciamento da vacina para a Anvisa. E a gente segue acompanhando, né, para e passo aí todo este processo. A gente conversou aqui na Band News FM com o Elton Santiago, professor, diretor clínico do CT Vacinas da UFMG. Professor, parabéns, para toda a equipe aí do CT Vacinas e sucesso aí nas próximas fases. Muito obrigado, bom dia para vocês. Bom dia. 10h20.